players que descrevemos aqui na tela, não é? O grande aspecto que temos que perceber é o seguinte, é que o que dita com que as melhores universidades à volta do mundo, os governos mundiais, as empresas, não é, das grandes correntes tradicionais que ditam as regras na indústria, na economia no geral, converjam para esta realidade do blockchain, é o fato de esta mesma indústria garantir uma disrupção completa, como que, na verdade, trazendo-nos um protocolo absolutamente agnóstico, não é? Independente e descentralizado, onde não depende de nenhum governo, não depende de nenhuma individualidade do poder militar, econômico ou financeiro. É completamente disruptivo. E daí, antes de abordarmos essas razões todas, somos chamados a perceber o que é isso da blockchain. Bom, blockchain, pelo conceito, é tida como uma tecnologia criptográfica de base de dados que essas mesmas bases de dados, ou esses mesmos dados, são guardados de forma em blocos, ou de forma de blocos e distribuídos permanentemente e à base de prova de violação. Bom, usamos aqui vários conceitos que interligam-se entre si para dizer-nos uma mesma coisa. Bom, por base organizada, é preciso percebermos que estamos a falar de como que, imaginemos que nós tenhamos um disco duro que grava a informação de uma dada informação. Todos nós conhecemos o que é disco duro. O disco duro é um aparelho, não é, informático que usa para armazenar dados. Só que esse mesmo disco duro na componente da blockchain, para além de armazenar dados, imagine que leva o mesmo disco duro, distribuir para milhões de pessoas à volta do mundo, contendo a mesma informação que existe no disco duro que está com a campeã Guilhermina Melissa. Então, o que traz como inovação e disrupção total que nunca houve na humanidade é a verdade absoluta de que esse mesmo disco duro está com a campeã Guilhermina Melissa, mesmo que ela a perca, ou mesmo que ela o perca, neste caso, temos a segurança de que os dados contidos naquele mesmo disco duro estão distribuídos, mantidos seguros em milhões de computadores, de pessoas à volta do mundo. Por isso, a questão da prova à violação. Ninguém pode violar. E o outro aspecto é que, uma vez aquele disco duro conter uma determinada informação, é que ela fica permanentemente inviolável. Não há como apagar aquela informação. Não há como adulterar aquela informação. E em forma de bloco, por quê? Porque enquanto em cada fração de período de tempo, um determinado disco duro contém a informação que se produziu naquele período de tempo, que são 10 minutos, em cada 10 minutos seguintes, a nova informação é produzida. E veja como acontece. É que, em vez dos discos que a campeã Melissa tem e os outros milhões de indivíduos têm à volta do mundo, conter apenas aquela informação passada, vai também conter novas informações em forma de atualizações ou upgrades ou updates. De tal modo que, se a campeã Melissa tinha informação que dizia que a campeã Arlete mandou para o João 10 bitcoins e o João tirou 2 bitcoins e mandou para a campeã Joaquina, esta é uma informação que estava no disco da campeã Melissa e outros milhões de pessoas. Se a campeã Joaquina, por sua vez, voltar a mandar 2 unidades para o campeão Frederico, então aquela atualização da informação vai acontecer em milhões de discos duros à volta do mundo. Isto é algo que nunca tinha acontecido na história da humanidade. Daí que a tecnologia garante que essa base de dados seja guardada em forma de inviolabilidade e distribuída de uma forma permanente.
O que é que isso nos garante? Veremos daqui a pouco. Isso nos garante com que, se num sistema tradicional, com a disrupção da blockchain, qualquer empresa, governo ou Estado adotar essa mesma tecnologia, então o que vamos ter como solução é que não há como um determinado governador de um banco, por achar que tem que alterar os dados para o seu próprio benefício, alterar, e todos nós achamos que aqueles dados que estão lá contidos são verdadeiros. Isso já não é possível com a tecnologia blockchain. Garante a eliminação da corrupção, garante a eliminação da adulteração dos sistemas de várias ordens, desde a justiça, das finanças, das eleições, em várias áreas de saber. Daí a importância disruptiva da tecnologia blockchain. Mas não são só essas áreas que a tecnologia blockchain traz como disrupção impactante. Na verdade, podemos dizer aqui que o futuro da indústria blockchain vai garantir com que os nossos netos, bisnetos, não é, seriam de nós. Vão dizer que, olha, existiam os tipos que, para, na verdade, fazer uniões, usavam uma tal tecnologia chamada Zoom. Reuniam-se, cada um usava o seu dispositivo, seja computador, seja telemóvel, para se reunir à volta do mundo. E esse mesmo Zoom só tinha a capacidade de 1000 pessoas. Por que vão ser de nós? Vão dizer que esses nossos avós, bisavós, trisavós eram muito atrasados tecnologicamente. É que eles já não vão usar a tecnologia Zoom, vão usar certamente uns chips, não é, ligados ao seu organismo, de tal modo que não precisam de um dispositivo para se ligar às reuniões. Apenas com a tecnologia que a data vai existir, eles vão se comunicar sem o uso de qualquer aparelho, não é físico. Só para vocês entenderem o âmbito da disrupção da tecnologia blockchain. Ok. Quando é que essa mesma tecnologia surgiu? A origem da tecnologia. Porque aqui falamos um bocado de dados muito aliciantes, excitantes, até desafiantes para o futuro do homem, mas é importante saber quando é que ela surge, por que ela surge em primeira instância e depois que tipo de soluções ela veio resolver. Bom, a origem da tecnologia blockchain, pese embora a data não se falava de blockchain, o nome de blockchain surge em 2014 como que há uma inovação fazendo uma ligação daquilo que é a característica da blockchain, não é? Blocos, uma rede de blocos ou uma corrente de blocos. Porque a blockchain, na verdade, não é nada menos, nada mais que uma corrente de blocos que se interligam-se entre si de uma forma permanente e contém esses dados de uma forma permanente, não violáveis. Ok, surge em 2014, mas o conceito da tecnologia como tal já vem muito antes dos anos 90. Já vem dos anos 70, anos 80, quando um determinado movimento, liderado pelos filósofos computacionais e tecnológicos, chamados cypherpunks, eles discutem matérias que já desafiavam a humanidade. Quais as matérias? É que a humanidade deparava-se com o desafio de ver como é que podem eliminar o problema causado pela má gestão do homem. Eles concluíram na altura, que até hoje nós também podemos concluir, que tudo que o homem, não é, quer resolver, se ele resolve pessoalmente para o benefício próprio ou de muitos, a maior probabilidade é que ele possa puxar a sardinha para a sua brasa. Então, isso quer dizer que o homem toma decisões, na maior das vezes, usando elementos subjetivos que estão ligados ao próprio egoísmo. Então, chegaram à conclusão de que se o homem quiser tomar decisões coerentes, mais justas, é importante que ele defina quais são as leis que devem governar o próprio homem,
como devem governar, quando devem governar, mas que não seja o próprio homem a implementar, para eliminar o elemento subjetividade, o elemento egoísmo. Então, eles começaram a idealizar várias formas de trazer essa tecnologia. E até aos anos 90 já tínhamos novas figuras nesse movimento do cyberpunk, como são os casos de Stuart Howard, Scott Stornetta, entre outros tantos que já vinham pensando nessa mesma tecnologia. De tal modo que, no princípio do século XXI, por volta de 2003, não é? 2001, já havia se tentado introduzir o e-money e o Bitcoin, que eram tecnologias semelhantes, quase que semelhantes a Bitcoin. Quase que semelhantes, não eram semelhantes. Mas por que essa mesma tecnologia, essas mesmas moedas, não tiveram sucesso que a Bitcoin teve? Essa é a questão de fundo. Bom, já dissemos que a tecnologia Bitcoin já vem resolver esses desafios todos. Agora, por que o Bitcoin seja o portão de entrada ou a porta de entrada dessa mesma tecnologia para a humanidade? Porque, como podem saber, existe uma diferença entre tecnologia, blockchain e Bitcoin. Existe uma grande diferença. A tecnologia blockchain é como que uma autoestrada que sai de Maputo a Witbank, por exemplo. Na mesma autoestrada, que é a tecnologia blockchain, correm nela ou circulam nela ou garantem a mobilidade de pessoas e bens entre automóveis, Mercedes, BMW, de alta cilindragem, grandes caminhões de grande porte, por aí além. Até bicicletas, se bem que as bicicletas não podem andar na autoestrada, não tem que andar nas bermas, senão são multadas. Então, todas elas andam na mesma estrada. Então, entendamos a blockchain como uma autoestrada, onde vários veículos andam. E o Bitcoin como um dos veículos que anda nessa mesma autoestrada. No entanto, é o veículo pioneiro que inaugurou essa estrada. No entanto, a tecnologia como tal tem vários âmbitos de atuação, não só no mundo financeiro, como já havia dito, mas também em vários âmbitos, tanto médico, governamental, científico, por aí além. Agora, o que é que ditou o sucesso do Bitcoin? É que, pese embora as ideias, os projetos tenham sido já avançadas à data, com vários autores, o Bitcoin ganha sucesso através de prever e acertar o tempo ao mercado. Quando tu lanças um produto no Spamanine ou no Zimpeto, para venda, por exemplo, de tomate na época de frio, o seu tomate não terá muito sucesso como tal. Porque na época de frio, na época do inverno, é a altura talvez que produz mais tomate. Mas se lançar o tomate na época em que existe muita crise na África do Sul, não se produz tomate na África do Sul porque existe uma peste lá e apenas o ilustre ou apenas você que pode fornecer esse tomate ao Zimpeto, a probabilidade de o seu tomate ser adquirido em massa é maior. É o que aconteceu com Bitcoin. Vários fenômenos aconteceram na data do lançamento do Bitcoin em 2008. O primeiro fenômeno é a falência do fundo imobiliário nos Estados Unidos, dos Lehman Brothers, um dos 4 bancos mais robustos dos Estados Unidos, atrás do Bank of America, da Federal Reserve e do J. Morgan. Este é o primeiro elemento. A falência do banco Lehman Brothers já identifica um desafio. As pessoas começaram a perceber que, olha, nós precisamos de uma solução alternativa a este problema de má gestão dos bancos tradicionais, que é a questão do double spending, é a questão da multiplicação fácil e manipulação do dinheiro fiduciário. Mas outro elemento entrou em jogo, o surgimento da internet na versão Web 2. A internet Web 1 não podia garantir o desenvolvimento da blockchain devido
o seu método de funcionamento. Por design ou por programação, a Internet Web 1 tinha limitações que não podiam permitir a implementação da tecnologia blockchain. Só foi possível com a introdução da tecnologia Web 2 por volta de 2003, 2004, 2005, por aí além. Garantindo, por exemplo, o surgimento das redes sociais, do Instagram, do WhatsApp, por aí além. E também uma outra tendência no mercado global, que é o e-commerce. Vocês sabem que com o surgimento do e-commerce era preciso que surgissem alternativas para o pagamento no eBay, para o pagamento no Amazon, usando uma forma que permitisse pagamentos digitais. Mas à data, não tínhamos nenhuma moeda que permitisse esses pagamentos, senão um desafio em trocar moeda fiduciária para uma realidade tecnológica que não estava programada para assim o cumprir, ou cumprir essa mesma realidade. Então, falamos de dois fenômenos: a falência do banco do sistema imobiliário dos Estados Unidos, o surgimento da Web 2 e o e-commerce. Então, na verdade, o brilhantismo de Satoshi Nakamoto verifica-se quando ele faz o uso do time to market. Quando ele diz que agora sim, já temos os fatores convergentes para que o lançamento desta moeda seja um sucesso. Então, ele lança, no dia 31 de outubro de 2008, a publicação do seu white paper P2P Electronic Cash System. Não é? Até hoje, não se sabe quem é o Satoshi, não se sabe se é um grupo ou é um indivíduo singular. Existem muitas razões para que Satoshi não seja conhecido sobre sua própria identidade. Razões políticas, razões financeiras, entre outras razões. Até razões éticas morais, porque podiam idolatrar o próprio Satoshi. Então, razões políticas é que ele desafiou os governos mundiais, o sistema financeiro internacional. Podem crer que se o Satoshi fosse conhecido, estaria hoje na prisão perpétua. Entre outras razões, que não cabe a esta aula mencioná-los todos diante do tempo que nos escasso. Né? Agora, o que é bastante disruptivo na tecnologia blockchain? É que, como já dissemos, ela vem resolver não um problema financeiro como tal, porque em primeira instância, Satoshi Nakamoto veio resolver o problema do double spending, o que causou a crise econômica financeira mundial, que todos nós pagamos e continuamos a pagar hoje. Sabemos que por volta de 2012, várias medidas financeiras foram introduzidas a nível global, dos Estados Unidos, Europa, África, até aqui em Moçambique. E hoje ainda continuamos a pagar com a questão das hiperinflações, não é? Entre outros fenômenos que dizimam a nossa economia. É que o dinheiro no sistema fiduciário, facilmente o indivíduo ou um grupo de indivíduos tomam decisões para multiplicar dinheiro, para resolver questões apenas e só para colmatar problemas que eles mesmos causaram. A questão do uso indivíduo dos fundos, a questão do desvio não é desnecessário. Sabemos que quando nós pagamos impostos, entre outras formas contributivas, é muito mais para garantir a educação, a segurança e a saúde. Mas quando se desviam esses fundos, o governo tem que encontrar uma outra forma para alcançar com que esses objetivos sejam implementados. Qual é a solução? É imprimir papéis cada vez mais. E quando se imprime, quem paga é o cidadão. O outro problema que Satoshi quis resolver é a questão da falta de rastreabilidade, de saber se esse dinheiro saiu daqui para ali, quem levou. Então, no mundo fiduciário, isso não acontece. Cada um pode sair com um jet privado, cheio de malas de dinheiro de papel, para outro lugar no mundo, sem que ninguém saiba quem levou e como saiu. Então, blockchain permite esta imutabilidade e rastreabilidade das transações. E também, esse é o segundo elemento. O terceiro elemento é que ele veio eliminar o intermediário, o famoso middleman. No mundo fiduciário, para alguém correr um projeto financeiro,
é preciso contratar uma série de profissionais, o banco é um deles, o gestor imobiliário financeiro é um deles, por aí em além. Correndo vários riscos financeiros, até risco de perca de documentação envolvida no processo. Então, blockchain também vem eliminar este homem de meio, reduzindo o tempo gasto e reduzindo as despesas que são alocadas por cada desses middlemen por aí além. Mas não só, hoje, com o avanço das formas de exploração da mesma tecnologia blockchain, hoje temos, para além da tecnologia DeFi, que já falamos em várias aulas, em que garante com que as finanças sejam descentralizadas, não precisando necessariamente do governo ou de uma entidade central para gerir a coisa privada dos indivíduos, mas sim o indivíduo pagar as suas contribuições fiscais. Então, as finanças descentralizadas vêm garantir um reset na forma de ser e de estar do homem na gestão das finanças, até introduzindo a questão da desnecessidade de termos o banco nos moldes tradicionais que nós hoje conhecemos. Mas, para além disso, vem garantir a transferência de poder, a transferência também das obrigações, com a introdução da tecnologia do NFT. Para quem está na comunidade Rapa Nation, sabe muito bem que nós compramos NFTs há pouco. Alguém pode se perguntar, mas Rapa Tech Group só lançou os NFTs para nos comer, passa a expressão, para nos levar dinheiro. Para que serve o NFT? Qual é a importância do NFT na vida real? Bom, é uma boa pergunta, mas o bom de tudo é que Rapa Tech Group, através de Ryan e Sam Lee como chefes dessa organização, pensam dezenas de milhas ou milhares de milhas antes de nós termos a capacidade de pensar. Eles vêm resolver um problema que para nós é um problema de gigantes. A questão de transferência das obrigações e a transferência dos títulos que na esfera jurídica, se alguém deve a um banco e vem para a sua casa, o banco vem para a sua casa, queixando as entidades jurídicas, judiciais, se encontra na sua casa um cofre cheio de milhões de dólares ou uma casa em seu nome, adivinha o que o tribunal vai ditar? Vai dizer que este bem e esse dinheiro todo é convertido em nome do banco para cobrir, não é, a letra que levou o banco. Mas, com a tecnologia dos NFTs, através do smart contract, blockchain e outras tecnologias intrinsecamente ligadas à mesma, isso vai permitir que a campeã Arlete, o campeão Tomás, possa transferir os seus títulos para o NFT, o seu capital para o NFT, portanto, ficando apenas com o papel de custodiante, ou seja, de quem controla aquele bem, mas não quem detém aquele bem. O campeão Tomás ou a campeã Arlete só detém o NFT. O governo não tem como deter o seu NFT, porque o seu NFT não é uma pessoa jurídica. É uma pessoa de uma outra realidade, é da dimensão do metaverso e âmbito digital do blockchain. Portanto, só depois, talvez, de 20 anos ou tantos anos que os governos descobrirem isso, é quando vão pensar uma outra forma de poder controlar a tecnologia dos NFTs enquanto, quer dizer, usando um termo português, a malta já foi. Então, o desafio dos governos é que eles não têm capacidade de terem pessoas, desculpa a expressão, pessoas informadas sob o ponto de vista da atualização ao corrente dos acontecimentos e da inovação tecnológica. Só anos depois é que pensam em arranjar soluções, enquanto os tecnológicos já foram há muito tempo. Por exemplo, temos hoje a questão da legislação da indústria blockchain, das criptomoedas por aí em diante. Mas quando é que surgiram as criptomoedas? Em 2009. Só depois de 12 anos é que já se pensa em legislar. E ainda não se conseguiu.
está-se a pensar, talvez teremos uma legislação efetiva daqui a 3, 4, 5 anos. E quando lançar a legislação efetiva para as criptomoedas, metaverso e NFT estão onde? Estão há 20 anos à frente dos governos. Então, uma das soluções que essa tecnologia vem resolver é dar o poder a quem merece o poder. Quem merece o poder é o cidadão, é a pessoa comum. Claro, cabe ao cidadão, em última instância, também fazer a gestão transparente do seu poder e, em última instância, contribuir para o desenvolvimento, não é, dos projetos do Estado, sem que, na verdade, sinta-se oprimida assim ao fazer. Porque a tecnologia blockchain vem nos dar essa liberdade. Portanto, há muita coisa que nós temos que saber sobre a indústria blockchain. Ok. Afinal, quando é que o Satoshi Nakamoto começa a fazer transações dentro da indústria blockchain? Bom, já dissemos que ele lança a tecnologia a 31 de outubro de 2008. Em 2009, já custava começar a realizar transações usando a tecnologia blockchain, minerando o Bitcoin. Por termo mineração, significa a validação das transações. Ele faz uma transação minerando, verificando, comprovando e lançando para um outro minerador, o Finlay, que na verdade já não pode testemunhar hoje quem é um Satoshi Nakamoto, porque o Finlay mora em 2014, sem ter dito ainda quem era o Satoshi Nakamoto. Portanto, se conhece o indivíduo que conheceu o Satoshi Nakamoto, só que o indivíduo não viveu o suficiente para poder declarar. E quando começa esse processo de transferência de valor para o Finlay e descobre essa tecnologia nas mídias internacionais dos Estados Unidos, incluindo os Estados Unidos, uma agência ligada ao mundo financeiro, o New Liberty Standard, estabelece o preço do Bitcoin. E o preço na altura, cada unidade de dólar era equivalente a cerca de 1.000 Bitcoin. Portanto, 1.300 Bitcoins. Muitas moedas, não é verdade? E em 2010, imagina já quanto é que significam os 1.300 Bitcoins hoje? Ao câmbio de 24 mil dólares, que é o Bitcoin hoje. Alguém pode fazer matemática aí e postar no chat? Quantos milhões? Muitos milhões, se não bilhões, não é verdade? E em 2010, um indivíduo chamado Laszlo Hanley compra 2 pizzas usando 10.000 Bitcoins. Quando é que essa pizza custou ao câmbio de hoje? E ao câmbio de 60 mil dólares cada Bitcoin que atingiu em novembro de 2021. Então, já se dava o início da valorização dessa tecnologia disruptiva. Portanto, 2 fenômenos garantiram esse início. O início da mineração por próprio Satoshi Nakamoto, não é? E o uso dos Bitcoins para a compra de uma pizza em 2010. Na altura, o processo de mineração do Bitcoin gerava 50 Bitcoin por cada mineração. Então, era algo muito fenomenal. Vamos ver a seguir, ou ainda hoje, o que é isso de mineração. Ok. Quais são as figuras, então, que estavam nesse círculo de amizade do Satoshi Nakamoto? E o que aconteceu com o próprio Satoshi Nakamoto? É que logo que ele começa a minerar os primeiros Bitcoins, não é? Ele desaparece do mapa logo em 2010. 2010 para aí, 2011. Então, lançando uma mensagem dentro do fórum do Bitcoin, que era o círculo de amizade ou de círculo de conversas e desenvolvimento dessa tecnologia. Quer dizer que a evolução já iniciou. Então, fiz a minha parte, parafraseando, não é? Não literalmente, mas ele disse algo assim: fiz a minha parte e vou me desligar para cumprir outros projetos. É a última mensagem que ele lança nessa rede do fórum Bitcoin. E quais são as figuras que estão relacionadas com esta personalidade do Bitcoin, aliás, do Satoshi Nakamoto? Conhece esse quadro? O Nick Szabo, que é um developer, quer dizer, um programador informático. O Gavin Anderson, que trabalhava para uma agência, não é, de desenvolvimento tecnológico, a Data. O Adam Beck, que ainda está vivo, mas
como é o único indivíduo que está vivo, não pode testemunhar quem é o Satoshi Nakamoto. Sob o ponto de vista jurídico, o seu argumento não tem validade, pese embora ele tenha, na verdade, relacionado-se com essa figura. O Handler Finland também já não existe, foi o interlocutor direto de Satoshi Nakamoto à data. Ok, vamos ver quais são os objetivos, sob o ponto de vista sintético, que o Bitcoin vem resolver, ou a blockchain, em última instância, vem resolver. Garantir o registro de dados através de uma base de dados como que a livre razão, como já havíamos dito, distribuir as mesmas cópias em milhões de testemunhas à volta do mundo, para garantir com que, mesmo que o superadministrador queira alterar os mesmos dados, não consiga. Garantir um fornecimento de um índice global dos dados para que, de forma pública, compartilhável e universal, possa gerar consensos e confiança. Qualquer indivíduo pode comprovar se essa transação existiu, quando é que existiu, saiu de onde geograficamente, não é? E hoje em dia pode também se provar quem fez a transação. Porque, pese embora se diga que o processo de Bitcoin é anônimo, não é anônimo como tal, é pseudonônimo, é o pseudônimo. Ou seja, é o anonimato oculto, mas pode-se levantar o anonimato. Quando se inventou a tecnologia em 2009, era verdade que fosse anônimo, porque não tinha legislações que obrigassem para que se levantasse o anonimato. Mas a partir de 2018, 2019 para cá, as exchanges, que são a ponte de ligação entre o mundo tradicional, o mundo fiduciário, e o mundo blockchain, como o caso da Binance, da Coinbase, da OKX, foram obrigados por legisladores internacionais para garantir que implementam a tecnologia do Know Your Customer, ou conheça a identidade da sua cliente, para impedir aquilo que surgiu no início do desenvolvimento dessa tecnologia, 2010, 2011, porque a gangue da máfia usava a mesma tecnologia para traficar drogas. A Black Sea, por exemplo. A Black Road, ou a Sea Road, assim que se chama, Sea Road, que foi desmantelada pela FBI e a CIA em 2014. E pegue um dos líderes dessa máfia. Então, os governos decidiram implementar a questão do QIC. O que é que o QIC vai resolver? Vem tirar a questão do anonimato das transações. A partir do momento que a campeã Esperança faz uma transação na Rapoverse, não se sabe de quem é a conta Rapoverse, porque se calhar não fez QIC, pode levar o dinheiro para onde? Para MetaMask. Também a MetaMask não existe QIC. Mas a partir do dia que ela quer dizer levar o seu dinheiro para o Banco Nacional, ela tem que passar de uma exchange, não é? Que neste caso pode ser a Binance ou a Sexio. Então a Sexio já levanta o seu anonimato. Se a campeã Esperança um dia desses praticar um ato ilícito que careça de uma investigação, se os procuradores, os juízes e o pessoal da Cernic quiser levantar o anonimato, pode muito bem fazer o rastreio da carteira da campeã Esperança e chegar na Sexio através de uma ação judicial. A Sexio será obrigado a revelar a identidade do dono da carteira. E aí passa-se a saber de quem é aquela carteira, é aquela transação de milhões de dólares. É assim como se levanta o anonimato. Mas para tal de acontecer, não basta a Binance pedir o QIC. É preciso um treinamento muito apurado das instituições de justiça e de investigação criminal para que tenham como fazer essa investigação. Existe na blockchain um conhecimento que chama-se de Deep Chain Analysis. A tecnologia de Deep Chain Analysis garante essa situação de fazer uma investigação a fundo e descobrir
quem fez as transações, para onde fez as transações e quais são os montantes e as datas. Portanto, é aí onde existe muita inovação disruptiva dessa mesma tecnologia. Aliás, razão pela qual os governos hoje não temem a blockchain. Já veem a blockchain como um parceiro ideal para garantir o desenvolvimento sustentável. Na verdade, nós só tememos a coisa, até ideias dos nossos membros, líderes, tanto na comunidade, assim como a nível internacional, quando ainda não descobrimos quais são os benefícios de uma determinada ideia ou um projeto. Mas a partir do momento que descobrimos, começamos a apoiar o projeto e já não queremos eliminar, queremos que a ideia avance. Agora, as vantagens do sistema, neste caso, blockchain, é que ela, como já havia dito, vai eliminar os intermediários, aumentando a confiança, dando um empoderamento dos usuários, porque o poder já não está nada mais na mão do governo, do banco comercial, mas na mão de todos nós, não é? E isso garante a alta qualidade dos dados e durabilidade, assim como confiabilidade. Porque blockchain vai garantir, na verdade, uma bolha global no sentido de garantir que a tecnologia seja explorada para o desenvolvimento sustentável da humanidade. Hoje, por exemplo, com a guerra da Ucrânia e Rússia, as grandes organizações da sociedade civil usaram blockchain para mandar dinheiro para apoiar os refugiados na Ucrânia, porque não havia como levar dinheiro para lá, o dinheiro financiário, só para verem onde é que vai a tecnologia blockchain. Para não falar da possibilidade que a própria Rússia estava a usar para vender as suas commodities, o petróleo, por aí em diante, usando a tecnologia blockchain. Até que os Estados Unidos, através do FBI e a CIA, começassem a emitir e controlar a implementação das sanções da Rússia. Qualquer exchange hoje que permitir transações com a Rússia é chupada, ou chupa uma sanção internacional. Ok? E, neste caso, para além disso, vem garantir a integridade dos processos, transparência e imutabilidade, simplificação dos processos do ecossistema, neste caso, uma vez que não tem muita elaboração, garante a rapidez das transações e é economicamente acessível. Qualquer pessoa só precisa de um dispositivo ligado à internet e aderir à tecnologia e fazer transações. Agora, quais são as milestones, algumas metas que foram atingidas com Bitcoin no sentido de resolver os problemas que, à medida que ia desenvolvendo, foram surgindo? Bom, primeiro é preciso dizer que o primeiro milestone que se registrou é o lançamento do próprio White Paper em 2008 e em 2009 o início da mineração usando o Genesis Block, ou dando início ao processo de mineração. Não se preocupem muito com o processo de mineração, porque vamos abordar na próxima aula. O que devem perceber é que a mineração é um conceito que evita com que o processo de controle, de gestão, de confirmação da autenticidade dos dados, até em última instância, de conservação dos mesmos dados, esteja limitados apenas e só a uma entidade centralizada, como o Banco Central, o Banco de Moçambique, por causa do Banco de Moçambique, o BCE, o Banco Comercial, o Banco Central Europeu, por causa da Europa, a Fed, por causa dos Estados Unidos. Mas sim dar este poder à tecnologia e que essa mesma tecnologia é confirmada e mantida funcional através de pessoas que se dedicam a confirmar essas transações. Se a Joana tinha 10 Bitcoin, leva 2, manda para o Ezequiel, então a mineração surge na medida em que indivíduos voluntários que usam a tecnologia computacional e informática confirmam esse processo que realmente a Joana fica com 8 e o Ezequiel recebeu 2. Então tinha 10 e ficou com 8 e mandou 2. Então, e esta confirmação
é distribuída por milhões desses voluntários todos, através de um processo que designa-se por mineração. O que eles ganham? Bom, ganham através do incentivo econômico. O que é o incentivo econômico na blockchain da Bitcoin? É que, em vez de pagar aqueles mineradores, aqueles que confirmam as transações, auditam as transações, usando a moeda fiduciária como o dólar ou o euro, para garantir a legitimidade da tecnologia, a importância da tecnologia, usa uma bonificação intrínseca à tecnologia ou um incentivo econômico ou, em última análise, um combustível que chama-se Bitcoin. Então, Bitcoin é nada mais, nada menos um incentivo econômico para garantir a legitimidade e a durabilidade do sistema. Porque se fosse que os pagamentos são feitos em dólares ou em euro, seria possível subornar o indivíduo para adulterar as transações. Mas é que, como paga-se em Bitcoin, não há como o beneficiário adulterar, porque ao adulterar prejudica-se a si mesmo. Mas não há uma possibilidade racional da adulteração no Bitcoin. Sabem por quê? Porque para garantir uma adulteração ou uma alteração de dados, é preciso que se corrompa 51% daqueles milhões de computadores espalhados pelo mundo. Então, é quase impossível, porque não sabe de que é um computador X, como lá chegar e assim em diante. Ok? Então, o outro milestone que se conseguiu é que, já como dissemos, a compra da pizza em 2010, usando, neste caso, 10.000 Bitcoin. E o outro milestone é a questão do primeiro coin market cap do Bitcoin, que atinge o all-time high, ou o índice mais histórico de capitalização do mundo, atingindo o primeiro $1 bilhão. E depois, em 2017, lança-se uma tecnologia que chama-se Hard Fork, que visava, em última instância, garantir com que se resolvesse um problema que já estava a comprometer o Bitcoin. Com o aumento das transações, com o aumento dos blocos, as transações eram cada vez mais lentas. Introduz o Hard Fork. O Hard Fork é uma introdução, significa a introdução da tecnologia dentro da tecnologia existente, sem alterar ou impedir ou interromper o funcionamento do sistema anterior, à luz da tecnologia anterior. Quando assim se faz, introduz uma tecnologia que corre em paralelo com a tecnologia anterior, até que se completa o merge. E esse processo chama-se Hard Fork. O processo contrário, que usa, por exemplo, se quer introduzir uma tecnologia, tem que eliminar a anterior e substituir para a nova, chama-se Soft Fork. Fizemos isso nós na Rapofund para a Rapoverse. Os que são antigos sabem muito bem que nós tivemos que esperar alguns dias para o processo se completar de transição. Isso chama-se Soft Fork. Então, no Hard Fork, o processo corre em simultâneo. Para quem acompanha a atualização na blockchain, a Ethereum está passando pelo mesmo processo agora do Hard Fork, para garantir a transferência da tecnologia baseada na mineração do Proof of Work, onde os computadores fazem o processamento das transações, por aí em diante, que é o que a Bitcoin está usando neste momento, para a tecnologia baseada em Proof of Stake, ou prova de aposta, onde, em vez de usar computadores que gastam altos índices de energia, que é outro conceito que vamos abordar nos próximos dias, reduz o consumo de energia em mais de 90%, por aí 99%, garantindo a redução do efeito de emissão de energias poluentes ou, em última análise, o uso de energia. Verifique que a Bitcoin hoje já reduziu o uso das energias poluentes em mais de 60%. Agora já usam energias renováveis e energias não renováveis, mas produzidas com base em poluentes tradicionais. A questão, não é, das energias baseadas em vulcões, não é? Então,
é um tipo de energia que não tem uma consequência humana, mas uma consequência natural. Ok? Então, Ethereum já está a migrar para Proof of Work, de Proof of Work para Proof of Stake. Isso vai garantir também, em vez de eliminar o consumo excessivo de energia, vai acelerar em milhares e milhares de vezes a velocidade atual que se observa nas transações. Ok? Então, esse processo foi introduzido em 2017 por causa da Bitcoin, lançando-se o Bitcoin Cash, não é, que o nosso cofundador, Ryan Shaw, foi investidor angelical. O último acontecimento de realce aconteceu em 2018, com o lançamento da Red Lightning Network. O que ela permite, a Red Lightning Network? É que antes do lançamento da Red Lightning Network, não era possível fazer as transações cruzando as redes, as blockchains. Se quisesse mandar Bitcoin, não era preciso usar a blockchain da Binance, a Binance Smart Chain, não era preciso usar a rede da Ethereum, a blockchain da Ethereum neste caso. Era preciso apenas usar a rede da Bitcoin, o que era bastante dispendiosa e quase não econômico, tendo em conta o que se deseja que seja a tecnologia. Então, com o lançamento da rede Lightning Network, permitiu não só o cruzamento das sidechains, essa tecnologia se chama sidechains, as redes alternativas, mas também o processamento de dados do Bitcoin para permitir transações reduzidas, usando o Satoshi. Já é um outro tema. Então, já dissemos que o blockchain surge em 2014, já havíamos falado disso na introdução, não vamos falar isso, através de uma empresa situada em Luxemburgo, chamada blockchain.info. Então, quando se populariza a tecnologia blockchain como uma corrente de blocos, o mesmo conceito ficou batizado como que o válido para essa mesma tecnologia. Ok, vamos ver algumas características do Bitcoin. O que é Bitcoin? É uma moeda fungível, mas não uma moeda que compõe as características que nós conhecemos do mundo das moedas fiduciárias. Ela não é uma unidade de medida como tal, ou de pagamento como tal, mas sim é uma reserva de valores. É assim como define a SEC, a SEC, que é Security Exchange Commission dos Estados Unidos. Define Bitcoin como uma unidade de reserva, como uma mercadoria, por exemplo. Ok? E quantos Bitcoin nós temos a nível global? São 21 milhões de Bitcoin. Daí que ela tem uma característica deflacionária. Ela sempre vai crescer à medida do tempo. Pese embora as flutuações que ela for observar, mas se for a ver o primeiro preço de lançamento, até hoje, ela sempre compõe um gráfico deflacionário. Okay. Qual é a quantidade que existe hoje em circulação? Bom, a quantidade atual é de cerca de 19 milhões de Bitcoin, já não são 18 e 300 como vemos aqui, mas sim 19 milhões aproximadamente. E ela é fungível, ou seja, divisível em 8 casas decimais. A quantidade total dos Bitcoin divisíveis chama-se satoshis, e elas são 100 milhões de satoshis. Portanto, há quem diz que eu não estou em condições de comprar Bitcoin porque está muito caro. Sim, senhora, mas pode levar 1000 meticais, comprar satoshis e guardar. Esses 1000 meticais, ao longo do tempo, vão se valorizar. Questões chaves. Não vou entrar nas questões porque o tempo já nos fugiu. Vou permitir com que os caros campeões colocam questões que queiram colocar. Vou passar aqui as questões que nós temos aqui. Alguém vai dizer qual é a questão que acha que é importante. Será que o Bitcoin pode ser com pouco? Já respondemos que pode ser com os satoshis. Por que se diz que o Bitcoin é ouro digital? Não, justamente porque é uma reserva de ouro, não é? É a base de reserva. Por que se diz que o Bitcoin, a tecnologia blockchain da Bitcoin é inviolável? Já dissemos, por causa da sua possibilidade de ter milhões de cópias, que mesmo roubando uma cópia, não altera o resto. Ok? Será que pode haver uma moeda mais valiosa que o Bitcoin? Não se sabe, só o futuro é que
reserva a resposta dessa questão. Por que é que o Satoshi Nakamoto é anônimo? Já respondemos que é por razões econômicas, políticas, entre outras. Não é? Quais são as figuras conhecidas? Já falei dos Harlan Finlay, dos Nick Szabo, do Wei Day, não é? E entre outros. Será que já houve tentativa de eliminar o Bitcoin bilhões de vezes? Estatísticas mostram que já houve tentativa de 8 bilhões de vezes para eliminar a tecnologia Bitcoin, tanto pelos governos, assim como pelos hackers. A China, mais de 20 vezes. Mas não conseguiu. Todos os governos já tentaram. Ok. Qual é o possível risco da Bitcoin? Bom, hoje em dia já não temos riscos assim da Bitcoin como tal, como tecnologia, mas sim do indivíduo, do gestor ou das suas próprias economias em Bitcoin. Desde a perda da chave privada, da sua wallet, por aí além. Então é por isso que nós estamos aqui para instruir sobre essa mesma tecnologia, como garantir a sua segurança, por aí. Não basta ter dinheiro na blockchain, mais importante ainda é como gerir o seu dinheiro. Porque você é o seu próprio custodiante, nunca mais os bancos. Basicamente, voltamos para a sala para questões e respostas. Ok. Temos aqui campeão do mundo mais uma vez, o nosso super campeão. Campeão, boa noite. Boa noite, Champ. Boa noite, Champ Miguel. Boa noite aí à comunidade. Agradecer aqui Champ Miguel pela magnífica aula, essa nossa faculdade muito interessante, com muita matéria nova e uma matéria excitante, né? Eu tenho vamos lá dizer, 4 questões. Espero ter o tempo suficiente para colocar essas questões, algumas curiosidades e outras mesmo questões para poder compreender. Então, a questão primeira que tenho aqui, Champ, é sobre o câmbio do Bitcoin em relação ao dólar, né? Posso dizer, quando foi estabelecido o câmbio, $1 para 1.309 Bitcoin, como que isso é uma curiosidade, gostaria de perceber como que é feito esse câmbio. Bom, talvez responder uma por uma, para não bom, perder o fio de pensamento. Sim, o câmbio, existe uma entidade global que estabelece o câmbio das mercadorias nos Estados Unidos. É uma empresa americana, reconhecida pela Fed, que calcula o valor de cada mercadoria. Da mesma forma que calculou-se o valor do ouro, o valor da platina, o valor da prata, por aí em diante, de bronze, entre outras mercadorias. Então, esta entidade chama-se New Liberty Standard. Então, estabeleceu na altura que quando se lança o Bitcoin, de acordo com os fatores da procura e da demanda, então, uma unidade do Bitcoin seria equivalente a quantos dólares, ou cêntimos de dólares, ou milésimos de dólares. Então, à medida que o câmbio do Bitcoin, através dos fatores da procura e da demanda, foi alterando, é por isso que hoje temos esses níveis de um Bitcoin valer para $25.000 ao câmbio desses últimos dias. Aliás, já foi até 60 mil do Bitcoin, $60.000 cada unidade de Bitcoin. Então, são conceitos macroeconômicos que são implementados para este efeito. Campeão? Sim, muito obrigado. A outra? A outra questão é sobre o QC, o Know Your Customer. Estava a falar aí, o Champ, sobre o rastreio da entidade, quando se faz necessário levantar o anonimato. Então, as exchanges, eles fazem o KYC. Agora, eu já acompanhei que a CXIO
a dado momento, ele pergunta ou barra os fundos dos clientes e pede provas das transações ou prova dos fundos. Gostaria de perceber se eu, ao abrir a conta na Sexcel, faço o KC. Então, e também temos o rastreio, né, de acordo com os endereços na blockchain. Então, o que aparece essa identidade a solicitar, ou primeiro a bloquear os fundos, depois a solicitar provas? Bom, temos que recordar primeiro, campeão, que a Sexcel é uma empresa do Reino Unido. O Reino Unido é o centro da regulamentação internacional, a par dos Estados Unidos e agora com a China, por aí em diante. Então, eles usam todo um conjunto de medidas para garantir que não haja a fuga de capitais através do anti-money laundering, ou seja, a lavagem de dinheiro. Aliás, implementando o anti-money laundering, que é a tecnologia e a lei que evita a lavagem de dinheiro no ciberespaço, ou também no mundo fiduciário, né, em última análise. Então, sempre que, como a tecnologia blockchain é muito recente, não é muito frequente as pessoas movimentarem milhões e milhões de dólares usando a mesma tecnologia, ou milhares de dólares, principalmente para para o terceiro mundo, que é o nosso caso, em África, um moçambicano levantar, por acaso, $5.000 por semana, $5.000 por mês, atendendo e considerando que o salário mínimo em Moçambique são cerca de, digamos, a última estatística, $150 por mês. Estamos a dizer que o salário mínimo vai até 7.000, 8.000 meticais, por aí. Então, quando alguém tira $1.000, $2.000, $5.000 por mês, então isso está fora do padrão daquilo que é o poder aquisitivo dos moçambicanos. Então, como eles sabem que este indivíduo, o campeão do mundo, está a tirar esse valor, está em Moçambique, então temos que provar se esse dinheiro vem de fontes lícitas ou ilícitas. Se calhar, se fosse um cidadão norte-americano ou inglês a fazer essas transações, não iam desconfiar simplesmente por trás de $5.000, mas se calhar por trás de 50, $40.000, porque a partir do status de um cidadão inglês, é normal que alguém receba por mês $10.000. Então, o raciocínio das exchanges baseia-se nesses aspectos. A origem da transação, o PIB, não é, per capita daquele país para os cidadãos, o salário mínimo, variável, médio. Então, esses aspectos todos entram na equação para eles lançar algumas subjeções sim, alguns parâmetros de medir até que ponto pode ser um valor de fontes ilícitas ou não. Não sei se faço perceber, campeão. Perfeito, percebi e já dá para entender o porquê desses bloqueios. A terceira questão, a penúltima neste caso, é sobre o Proof of Stake. Estava a falar da Ethereum, que está a entrar para o Proof of Stake, e diz que é importante esse estágio porque faz a redução do consumo de energia e aumenta a velocidade. Ok, aumenta a velocidade, não tenho muita dúvida aí, mas a dúvida que tenho aqui é sobre como que a redução de energia é feita. E neste ponto também queria perceber como é feito o uso de energia de fonte vulcânica. Ok. Muito certo, Champ. Boas perguntas. Bom, primeiro, respondendo a primeira, a redução de energia, ou como é que é feito o consumo de energia. Primeiro é preciso ver como é que é feito o consumo de energia na tecnologia blockchain e como é que podemos reduzir esse mesmo consumo. Bom, para a mineração de Bitcoin, até hoje, e muitos indicam que não vai acelerar esse protocolo tão já, né?
usa-se os computadores que funcionam com base nas placas ASIC ou CPUs. São computadores, principalmente os das placas ASIC, que usam bastante consumo de energia para poderem funcionar. Por exemplo, o nosso Rianshu, que detém ou detinha uma das 4 maiores minas do mundo na área de mineração de Bitcoin, tinha uma farma, uma fazenda de mineração composta por milhares de computadores. Esses milhares de computadores foram instalados nas fontes de energia, da produção de energia. Porque, imagine, enquanto a energia que nós consumimos em Maputo, Beira ou nas principais cidades de Moçambique é produzida com Cahora Bassa, quando ela é produzida de Cahora Bassa para as cidades, no processo de transporte da mesma energia, usando as altas linhas de alta tensão, perde-se uma quantidade bastante considerável da mesma energia. Então, o que os fazendeiros ou os mineradores de Bitcoin, as grandes empresas, fazem é ir instalar a fazenda de mineração junto à fonte de produção. Então, quando instalam junto à fonte de produção, apanham a energia na fonte, evitando com que participem no transporte que faz com que a energia se perca. Então, garantindo a redução do desperdício que mesmo a energia se perde, ou registra. E isso, quando se usa altos computadores de computação e de processamento, o que acontece é que eles chegam a consumir muito mais. Chegou-se a fazer uma estatística por volta de 2018, 2020, que o total de energia que o Bitcoin consome, a nível global, era superior à energia que países pequenos como a Suíça, a Sri Lanka, consumiam. Só que essa mesma estatística, embora fosse real, era tendenciosa para fazer perceber aos governos que devemos eliminar o Bitcoin. Mas quando outras empresas não tendenciosas fizeram uma outra investigação comparativa, chegou-se à conclusão de que os bancos consumiam 60% a mais em relação àquilo que é a energia consumida pela produção do Bitcoin. Chegou-se à conclusão de que a produção de energia para fins bélicos e militares era 99% superior em relação à energia que o Bitcoin consumia. Então, a questão da energia ficou como uma questão não tema. No entanto, para evitar altos consumos da economia, no caso da Ethereum, uma vez que a mesma Ethereum usa a tecnologia do Proof of Work, usando computadores para mineração, neste caso, para comprovações, auditorias. Então, eles mudam para o protocolo do Proof of Stake. Se o campeão do mundo tem um computador ou tem um telemóvel, compra 32 Ethers, ou os Ethers, que é o combustível da Ethereum, da blockchain da Ethereum, ou incentivo econômico da blockchain da Ethereum. Então, a partir dessa quantia, a nossa que já tenha sido reduzida nos últimos meses, já pode participar como minerador do Proof of Stake, sem o uso de energia. Então, o seu telemóvel só precisa de conter ou de delegar uma quantidade suficiente dos Ethers para a blockchain da Ethereum, não pode usar essa quantidade dos Ethers enquanto estiver a participar na mineração do Proof of Stake. Então, uma vez que não usa o computador para minerar, apenas usa o computador para entrar na sua carteira digital, então não há gasto de energia nenhum. A mesma energia que gasta para entrar no WhatsApp, entrar na Rapa Nation, é a mesma que é usada para participar na rede. Está aí a diferença entre esses dois conceitos. Não sei se percebeu, campeão. Sim, percebi. Ok, então vamos à questão do uso de energia através dos vulcões. Bom, essa tecnologia
do uso dos vulcões para a produção de energia chama-se energia geotermal. Como é que ela funciona? Bom, no Equador, por exemplo, que é o primeiro país que adotou a tecnologia blockchain para pagamentos no seu país, ou adotar a blockchain, a Bitcoin como moeda oficial, eles têm grandes carteiras vulcânicas. Numa carteira vulcânica, tem a produção do fogo que é libertado por um fenômeno natural, que chega até a poluir o meio ambiente. Ninguém se aproxima lá de qualquer maneira. Então, o fogo em si, da mesma forma que existe na China, centros de produção elétrica usando carvão mineral. Então, o que se precisa, na verdade, é a produção do fogo, para, através de uma tecnologia, o fogo transformar-se em energia. Então, grandes empresas, como a Amazon, a Microsoft para a Índia, foram para esses países que têm crateras vulcânicas para instalar as suas cloud units, que usam uma grande, intensa quantidade de energia. Então, o que se faz? Aplica essa tecnologia na boca do respirador vulcânico, para que a mesma tecnologia converta o calor em energia. E a mesma energia é usada para a produção de Bitcoin, para alimentar as grandes cloud units, que usam também grandes quantidades de energia. Hoje, Bitcoin, para além de usar essa fonte de energia, usa, por exemplo, a energia eólica, que usa a força do vento através dos ventiladores eólicos para produzir a mesma energia. Temos isso no Japão, em vários países à volta do mundo. Basicamente isso, campeão. Não sei se deu para perceber? Deu para perceber. Muito esclarecedor aí a resposta, Champ. Então, indo para a última questão, é sobre o Satoshi. Como que eu posso adquirir o Satoshi não tendo o poder de compra do Bitcoin? Bom, é muito simples. Se tem carteira RapaPay, carteira OKX, qualquer carteira da blockchain, é só levar os seus $1.000 ou 1.000 meticais, ou qualquer quantidade que tiver, mas tem que haver um mínimo. Se calhar o mínimo seja 500 meticais, por aí é uma estimativa. Então, compra USDT, ou USD converte em USDT. E depois entra na opção de troca. Na opção de troca, vai na exchange ou trade. Então, vai fazer o trade dos seus 20 USDT, ou 30 USDT, ou 100 USDT, seja qual for a quantia, e faz o trade com o Bitcoin. Só que, em vez de comprar o Bitcoin como uma unidade única, completa, vai ter a quantidade equivalente aos seus $20, $30 em satoshis. Basicamente isso. E depois conserva aqueles satoshis na sua carteira, à medida que o Bitcoin subir para $100.000, $1 milhão, como se faz a projeção. Então, seus satoshis também já não vão valer $500 ou $50, vão valer milhares também de dólares. Então, conservou a longo prazo o seu ouro digital, e ao longo do tempo o seu ouro valorizou-se tanto que com seus 500 meticais já tem, digamos, 5 milhões de meticais. É basicamente isso. Portanto, não custa nada para nós também participarmos nestas transações de Bitcoin. Na verdade, todo membro do Rapa Nation, já é um desafio que estou a colocar para todos, todo membro do Rapa Nation devia comprometer parte dos seus HUs, quando voltarem a acontecer os levantamentos, levantar e comprar satoshis, guardar. Todos nós sabemos que Bitcoin está a subir, está a baixar. Nunca podem pensar que o Bitcoin vai voltar a baixar para $10.000, $8.000. Com a questão, por exemplo, da regulamentação ao nível dos governos mundiais, o que a regulamentação está a trazer é uma vantagem bastante fantástica para todos nós, para o nosso negócio. Porque a partir do momento que se regula uma tecnologia, o governo está a dizer ao cidadão o seguinte, que nós confiamos nessa tecnologia, o que deve acontecer é que a mesma tem que funcionar nesses parâmetros.
por exemplo, os Estados Unidos estão avançando para a regulamentação do Bitcoin como uma mercadoria, como uma commodity. Então, a partir do momento que se terminar essa regulamentação, haver os Bitcoin ETFs, do inglês Bitcoin Exchange Fund Trading, ou Exchange Trading Fund, isso aqui que é o fundo de transações imobiliárias do Bitcoin. Então, muitas empresas vão investir neste mesmo fundo. E adivinha o que vai acontecer? Quanto mais capital se injetar para este fundo, a demanda pelo Bitcoin vai aumentar. Pessoas comuns também vão entrar nos mesmos investimentos. Então, o melhor tempo para nós comprarmos Bitcoin é agora. Não significa nada. 1.000 meticais, 5.000 kwanzas, 10 euros, compramos satoshis, guardamos, é um investimento a longo prazo. Talvez não para nós, mas para os nossos netos, bisnetos. Então, basicamente isso. Campeão? Muito obrigado, Champ. Foi muito esclarecedor aí nas respostas. E deu para perceber que, olha, não precisamos de acumular para ter o valor de um Bitcoin, mas sim, à medida que o Bitcoin desce, nós podemos comprar os satoshis e vamos fazendo lá na baixa, né? E Basicamente. uma informação que não estava aí clara para mim, mas já percebi. Muito obrigado aí pelas essas aulas e boa continuação. Estamos juntos. Estamos juntos, campeão. Muito obrigado e parabéns, campeão, pela sua assiduidade, atenção que presta. As suas questões são muito relevantes para todos nós, porque essa tecnologia e esses conceitos são muito novos, técnicos, e muitos de nós, bom, não percebemos a fundo. Então, quando o campeão coloca essas questões, incentiva a abertura do mindset ou da nossa mentalidade para percebermos melhor. Então, parabéns, bem a sua proatividade, campeão. Obrigado. Campeão, é um prazer. Campeão Chisanga. Boa noite. Boa noite, campeão. É Kisanga, não é? Kisanga. Veja aí eu chamando mal. Campeão Kisanga. Muito certo, campeão. Peço perdão. Como está? Exato. Champ, muito obrigado pela tecnologia, pela forma da sua abordagem. Eu já não me vou alongar muito, campeão, mas só tenho duas perguntas simples, né? A primeira pergunta é sobre a questão do Bitcoin. Sabe-se que já está a 19 milhões e está para acabar já. O que é que vai acontecer depois de acabar? E a minha outra pergunta tem a ver, quando é que será a próxima colheita do Bitcoin? Uhum. Bom, boas questões, na verdade. O que é que vamos começar com essa última, a primeira? O que é que vai acontecer com o fim de mineração de Bitcoin? O que vai acontecer é o seguinte: a projeção de Bitcoin é de 21 milhões. Quando se termina com a mineração de Bitcoin, o que vai acontecer é que, primeiro, o processo de introdução de mais elementos na economia, neste caso mais moedas na economia, cessa. Quando se cessa, naturalmente não há mais oferta para o acréscimo. Só existe um número limitado de 21 milhões de Bitcoin. Para quem entende o fenômeno da economia liberal, quando a oferta é menor, o que acontece com a procura? Também vai aumentar. E isso vai influenciar no preço. O preço do Bitcoin vai cada vez mais a explodir. Vai cada vez mais, neste caso, crescer. Porque não há mais introdução de elementos. Então, é por isso que o Bitcoin tem uma tendência deflacionária. Se nós temos hoje, aliás, há 50 anos, se alguém falasse de que o campeão Kisanga tem $1 milhão, todo mundo ia temer. Era como se fosse teria uma dimensão de um chefe de Estado, em termos do impacto econômico que teria. Mas hoje em dia, $1 milhão só é muito para nós que somos pobres, financeiramente. Mas graças a Deus estamos na Rapoverse que essas coisas vão passar. Mas $1 milhão para um empresário já não é muito dinheiro. Mas por que $1 milhão já não é muito dinheiro assim? Porque o dinheiro perdeu o seu valor. Até os anos 70,
71, quando os Estados Unidos abandonou o acordo do Commonwealth, o dinheiro já não é mais algo suportado por ouro, é suportado apenas por uma confiança empírica, aliás, empírica não, é subjetiva, que o governo diz: vocês, os cidadãos, têm que considerar esse papel como dinheiro. Quem não considera esse papel como dinheiro vai à cadeia. É a única forma de nós valorizarmos o dinheiro. E o mesmo Estado vai imprimindo esse mesmo papel cada vez mais. Portanto, para satisfazer ganância humana, assim como para outros fins que são menos justos. Para mim, era ideal que se mantivesse a mesma quantidade de valor, o cidadão ainda manter-se com os seus 100 meticais no seu fundo, nem mais, mas os 100 meticais se valeriam muito mais daquilo que 10 milhões de meticais servem hoje. Então, o que o Bitcoin vai resolver é que, uma vez que é uma quantidade finita de moedas em circulação, ou que podem circular, quando essa mesma quantidade se introduzir ao mercado, uma vez que se introduzem de 4 em 4 anos, já respondendo à sua última questão, então, quando se terminar essa mesma introdução, só teremos os 21 milhões de Bitcoin a circular. E atendendo e considerando que hoje só somos cerca de 3% da população mundial, ou, em última análise, 4% por causa dos últimos meses, então, e que o Bitcoin hoje vale $25 mil, imagina quando já forem 10% da população mundial, 20% da população mundial, a usar a mesma quantidade de 21 milhões que já estão lançadas no mercado. Então, é por isso que ele vai explodir sempre em termos de preço. Então, ainda acrescentando um outro elemento. Todos os dias, para as pessoas que compraram Bitcoin nos anos 2009, 2010, 2013, 2014, quando o Bitcoin não tinha valor, compraram para só satisfazer o FOMO, que é o fear of missing out, ou o medo de não ter aderido à tecnologia. Mas não porque reconheciam o valor da tecnologia, não conservaram as suas wallets, não conservaram as suas carteiras e as suas frases, as suas chaves privadas. Por não terem conservado, perderam os bitcoins. Vi uma reportagem de alguém que está a cavar, quer dizer, uma lixeira como a de Magazine, por exemplo, à procura daquela sua USB que continha os bitcoins à altura, avaliada em mais de $60 milhões. Então, o que quer dizer que depois de completar os 21 milhões de bitcoins, já não são 21 milhões que estão em circulação. Quase 2 milhões ou 3 milhões terão sido perdidos por aí, porque as pessoas perderam as chaves. Hoje em dia a tecnologia desenvolveu muito, mesmo se perder a sua wallet, por exemplo, a wallet física, tem outros mecanismos de recuperar. Agora, só se perde, por exemplo, a sua wallet da Trust Wallet ou do MetaMask, é que não tem como recuperar. Porque a sua wallet é a sua chave privada. Na blockchain diz assim: know your keys, not your keys, not your cryptos. Ou seja, se não, a chave privada não está nas suas mãos, não está em seu domínio completo, então também as suas moedas já não lhe pertencem. Então, respondendo à sua questão, com os 21 milhões de bitcoins a extinguirem-se no mercado em termos de lançamento, então o que vai acontecer é que o preço vai aumentar. E no campo da mineração, uma vez que os mineradores são pagos em Bitcoin, o que vai acontecer é que os mineradores vão ter que ser pagos através de um preço que vai se cobrar pelas transações a nível da blockchain. É o que se tem projetado. Agora, quando é que vai se lançar a próxima quantidade dos bitcoins? Esse processo chama-se halving. Vamos ver na próxima aula. Lança-se de 4 em 4 anos. Portanto, agora mesmo, 2022, o primeiro halving, olhando para o histórico, se a memória não me falha, o primeiro halving foi em 2009, não é? O segundo halving, aliás, o primeiro halving foi em 2012, 4 anos depois, né? 2011, 12, 9, 10, 11, 12, primeiro halving. O segundo halving, 2016. O terceiro halving,
17, 18, 19, 20. O quarto halve, 2024. Então, à medida que o próximo halve vai acontecer, então quer dizer que a quantidade de bitcoins que estarão no mercado ainda por introduzir, ou no sistema ainda por lançar para o mercado, vai ser cada vez menor. Então, alonguei muito, abordei a sua pergunta, mas respondendo a outras curiosidades. Não sei se ficou clara a pergunta, campeão. A resposta? Desculpa, ter alongado bastante. Já não tenho aqui, campeão, que são com a mão levantada, mas creio que a questão ficou respondida. Se tiver ainda alguma insistência, campeão, pode levantar a mão. Ok, não temos nenhuma mão levantada. Deixa-me ver o chat se tem alguma pergunta. Não temos nenhuma pergunta. Ok, eu passei pela verificação da Sexio por 3 meses, mas depois foi tudo muito bem resolvido e posso movimentar qualquer valor sem limites. Tive que manter status da Rapoverse e outras informações. Fantástico, sim. Eles não têm como intenção, não é, fazer algum uso indevido do seu valor, não. É muito mais para garantir o cumprimento das legislações internacionais. Campeão Daniel, Antônio? Campeão Daniel, por favor. Hello. Boa noite, Luís. Boa noite, como está? Tudo bem, Luís, desse lado? Primeiro agradecer, na verdade, acho que já temos a quinta universidade, né? Agradecer, né? Moçambique já temos, só que o governo precisa reconhecer. Porque, sinceramente falando, né, só quem conhece aquilo que é a importância, quem só conhece o valor da coisa que valoriza. Agradecer mesmo pelo seu espírito de ser um grande líder, né? Porque essas informações, essa nossa faculdade, na verdade, não reconhecida, anônima ainda, são coisas que mesmo alguns em outras faculdades, eu creio que não têm essas informações. Por privilégio, né, do nosso grande líder estar conectado com esses que nós chamamos são pais, né, dessa indústria blockchain. Existe um estudo, né, acrescido, informações que, na verdade, isso não é questão de dinheiro, é estar informado, porque o mundo está a tomar uma nova era. Se não tiver essa informação, estaremos meio perdidos mesmo. Primeiro, eu queria mesmo agradecer, porque, olha, estamos a caminhar para outro nível que agradecemos a Deus pela sua pessoa, né? Porque, na verdade, estamos aprendendo bastante. E a outra questão que eu queria colocar é a questão de sempre. Qual a plataforma, né, dessa nossa faculdade que a gente consegue encontrar esse material, esse PDF, sabe? Para voltarmos sempre a estudar, porque a mente sempre ela tende a esquecer, mas quando temos uma plataforma apropriada de termos acesso a esses materiais, a gente volta a se informar mais e a se atualizar. Muito obrigado, campeão. Muito obrigado, campeão Daniel, pelas suas palavras de apreço. É mais um incentivo para nós, continuamos a dar o nosso melhor para o bem comum. Na verdade, não é muito, é aquilo que o campeão disse, não é muito pelo dinheiro. O dinheiro podemos ter de várias maneiras, mas o conhecimento, que na verdade são poucos, conta-se no palmo da mão as universidades em África que dão esses conhecimentos, esses conteúdos. Então, é verdade o que o campeão acabou de dizer e vamos dar o nosso melhor para o bem comum. Agora, infelizmente, na MAS Academy, pese embora tenhamos esses conteúdos de forma introdutória, não de forma avançada como nós estamos a dar aqui, porque nós estamos a dar com mais profundidade, só temos em inglês na MAS Academy. Vamos ver com o Rapanesh, no lançamento do Rapanesh, se pode-se explorar outras línguas ou não. Creio que sim, porque o que eles fizeram é parar com a inovação e aperfeiçoamento da tecnologia blockchain na Rapoverse devido aos desafios que a plataforma está a enfrentar e que levou à tomada dessa decisão em que todos nós estamos
a testemunhar hoje. Então, vamos Sim. esperar que, nos próximos dias ou meses, possamos ter Rapa Nation já fechada. Eu, como sou muito apaixonado pela Rapa Nation, acho que para já algo melhor, eu trago aqui a camiseta da Rapa Nation. Então, Acho que vai ser muito, acho que vai ser muito disruptivo. E seria bom também chamarmos nossos jovens estudantes, filhos em casa, a assistirem essas aulas, porque são gratuitas, vai aumentar o mindset e terem curiosidade de investigar ao nível da blockchain também, ou da internet. Obrigado, campeão. Sim, mas ok, já percebi. Master Academy, entendi. A inglês não tem problema, mas para mim é muito mais pela sua apresentação, é mais apropriado, sabe? Sim, é verdade. Na verdade, o processo de conhecimento, de ensino-aprendizagem, pese embora muitos docentes não o valorizem, a mente humana foi preparada de acordo com uma característica específica. A maior parte de nós usamos o visual, não só o auditivo. Então, até usamos dois métodos, o visual, auditivo e o táctil, que é o terceiro método. Então, como nós não temos possibilidade do táctil aqui na tecnologia blockchain, temos que explorar no máximo o sentido visual para que não só falando, mas a pessoa vendo o que é que nós estamos a dizer. Então, aqueles que funcionam com o lado visual vão perceber alguma coisa. Aqueles que funcionam com o lado auditivo também vão explorar. Então, os dois sentidos vão ajudar ainda melhor. Então, obrigado, campeão. Vamos todos fazer o nosso melhor. Essas aulas, líder, vão ser disponibilizadas aonde? Eu sei que tem gravado. Aonde que vão ser disponibilizadas para termos acesso? Temos um canal no YouTube, depois, amanhã, vamos disponibilizar e publicar nos grupos. Então, o que eu sugiro é que adira ao nosso grupo da Mas Academy. Então, ou seja, Mas Academy não, do Telegram Rapa Nation, porque mesmo que não esteja nesses grupos do WhatsApp moçambicanos, possa encontrar a gravação no Telegram. Já está no Telegram? Sim, já sou lá no Telegram. Então, vou passar lá a gravação, sim. Seria muito melhor, porque temos acesso também ao nosso grupo, alguns são muito pobres mesmo quanto à informação. Uhum. Tá bom, campeão. Muito obrigado, abraços, bom final de semana. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, igualmente. Campeões, não temos nenhuma mão levantada. Oh, temos uma mão levantada. Campeão Rafael Nambal. Boa noite, ilustre. Boa noite, champ. Boa noite, champ. Então, como é que vai? Graças a Deus, ilustre. Desse lado, como está? Como é que prazer vai, em tê-lo champ? aqui. Alô? Sim, champ. Não sei se Alô, me consegue champ? ouvir. Sim, eu estou ouvindo. Me consegue ouvir? Alô? Alô? Sim, eu estou ouvindo. Não sei se me consegue ouvir. Eu dizia, estou bem, graças a Deus. E prazer ok. em tê-lo aqui, ilustre. Ok, obrigado. Como estava no silêncio, imaginei que não estivesse a ser ouvido. Não. Acho que é champ, interferência da eu internet. quero Estava aqui a responder. associar-me às palavras do campeão Daniel António ao parabenizá-lo pelo esforço abnegado que tens estado a fazer em prol da comunidade, da nossa comunidade. De facto, não é fácil disponibilizar o seu tempo para beneficiar a nós todos. Há muita gente que não tem tempo, embora estas aulas, a maior parte das aulas aqui disponíveis existem, portanto, na Mas Academy, mas muitos de nós não nos damos tempo para explorarmos. Mas temos, graças a Deus, você que está muito mesmo enchido de bom coração e está a fazer um trabalho extremamente interessante e muito bom para todos nós. Eu ligo apenas para lhe agradecer e dizer que continue a fazer esse esforço. É verdade que é um esforço enriquecedor para si e para nós todos,
saber que está a fazer um trabalho social, um trabalho desinteressado para todos nós. Nós temos aqui na comunidade muitos líderes, muita liderança, mas nem todos se entregam assim como o campeão Miguel está a fazer. Bom, é normal. Está aí o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que acabou morrendo pela humanidade. Esses exemplos, por analogia, também acontecem com alguns humanos. Mas é muito bom, continue com esse coração e encorajo também a outros a fazerem o mesmo. Nós todos, talvez, aqueles que pudermos fazer, bebermos desta tecnologia e desinteressadamente passarmos esse conhecimento a todos. Muito obrigado e continue com esse espírito, ok? Muito obrigado, campeão Nambal. Na verdade, como dissemos aqui, as aves da mesma plumagem vão juntas. É verdade. É um prazer enorme, campeão. Vamos dar o nosso máximo, na verdade. Nós, para valorizarmos o conhecimento, temos que aprender, aplicar e ensinar. Se uma das três fases falhar, praticamente não conseguimos valorizar o conhecimento. Muito certo, campeão. Obrigado. Feliz noite para vocês aí. Desculpa, tem mais uma coisa. Nós temos que aprender ou sabermos que o saber não ocupa lugar. Há pessoas que pensam que sabem muito e que não podem aprender mais. Isso é a pior ignorância, como disse o Sócrates outro dia, de que só sei que nada sei. Quanto mais sabemos, mais nos devemos convencer que não sabemos. Por isso, é isso aí. Absolutamente. Pura verdade, campeão. Imagina se todos nós observássemos essa verdade, o mundo não seria o que é hoje. Mas estamos de parabéns, nós que estamos aqui, não é? Sabendo que nada sabemos, para podermos absorver o pouco que podemos absorver, não é? Com pouco também que pode se dar, porque nada sabemos também. Obrigado, campeão. Obrigado pela uma retórica filosófica. Bom final de semana aí. Obrigado, boa noite. Boa noite. Campeões, sem mais demoras, quero agradecer a todos a disponibilidade, o aprendizado e a partilha. Todos nós aprendemos. Eu cá desse lado parece que estou a transmitir, mas também estou a aprender. Imaginem de que maneira. Então, todos nós estamos a aprender, não é? O melhor estudante, na verdade, é aquele que disponibiliza o pouco que sabe para o bem comum e fazendo assim absorver o mesmo conhecimento para si. E através desses comentários também aprendemos todos. Dessa forma, por encerrar essa reunião, fazendo votos de um bom final de semana, como a mesma família Haipa, dando oportunidade para todos nós, dar uma boa noite a todos. Nos vemos amanhã na reunião internacional. Adeus. Deus abençoe. Líder Miguel, muito obrigado e boa noite. Obrigado, líder Miguel. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Bom descanso. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, até amanhã. Tchau. Felicidades.